Chegou a hora de trazer filmes de terror nostálgicos que eram exibidos lá no Festival de Sucessos da Globo. O Festival de Sucessos foi uma sessão que iniciou na década de 70 e teve várias fases, né, em que era exibida, em que era deixada na geladeira e servia mais para preencher mesmo horários vagos. Teve um momento que era exibido no verão. Eu vou trazer as obras que marcaram época em diferentes momentos de nossa história. Inicio com A Casa das Almas Perdidas, clássico dos anos 90, sobre casas mal assombradas. O casal Warren dando as caras, ainda como coadjuvantes, né? E qual que é a grande genialidade desse filme? É a história de uma família que se muda para essa casa e passa a sofrer com assombrações. Só que em 95% dos filmes que a gente assiste dentro desse subgênero, qual que é o formato? A família fica uma semana, um mês, no máximo, dentro da casa, sofrendo. Nesse filme, eles ficam anos e anos. E as assombrações começam logo na primeira semana, só que elas vão aumentando de intensidade conforme os anos vão se passando, até chegar a um nível insuportável, aí que eles vão tentar encontrar qualquer tipo de ajuda. Filme bem sinistro, se utiliza de pouca violência gráfica, é mais em seu clima, é mais nos sustos, é mais na construção de ambientação mágica. Curiosamente, esse filme fez mais sucesso aqui no Brasil, tem um grande público cult do que lá fora, do que nos seus países, por exemplo, os Estados Unidos, Canadá. Então, vai lá, gosta do casal Warren? Assista para conhecer a origem aí dentro da sétima arte. Não gosta do casal Warren, não gosta da invocação do mal, assista da mesma forma, porque o casal Warren aparece como coadjuvante. Agora nós vamos para Viagens Alucinantes, filme bizarríssimo do início dos anos 80, com William Hurt como protagonista, e ele vai interpretar uma espécie de cientista que está desenvolvendo uma câmara para ir à origem do ser humano, essa origem genética. Ele consegue atingir isso, só que ter acesso a essas imagens, esse lado meio bestial, vai dar acesso à figura da loucura. Desliguem o cérebro da história e foquem nesse imaginário visual, nessas cenas psicodélicas que vão ficar na sua cabeça. É o tradicional filme para você assistir alterado, para não utilizar outro termo, A Casa do Espanto 2. Essa franquia já falei várias vezes, até onde eu sei uma quadrilogia, eu assisti até o terceiro filme, todos bem legais. O primeiro e o segundo vão se utilizar do que há de mais mágico dentro dos filmes de House, né, em seu título original, se utilizando de uma casa mal assombrada e de muita comédia. O terceiro filme vai por outro lado, muito terror sério, nem pertence, para ser sincero, a essa franquia. Colocaram um nome só para atrair mais público, e aqui é a história de um homem que vai herdar uma casa, de uma espécie de tio, e o tio morreu, só que reaparece, além mundo, além vida, uma espécie de zumbi, uma maldição. Então vai misturar Indiana Jones com filme de comédia, com filme velho oeste, porque tem todo esse negócio, esse tesouro escondido, o vilão é todo caracterizado como um velho pistoleiro. Enfim, classicão aí dos anos 80, Resident Evil, o Hóspede Maldito. Esse, a primeira vez que eu vi algumas cenas, não assisti completão, foi na tela quente, né? Mas ele passou no Festival de Sucessos aí nos anos 2000 e é baseado naquele jogo de videogame do PlayStation 1, do Nintendo 64, que assustou gerações, que eu nunca zerei na minha vida. Joguei bem pouco, eu amava, mas jogava pouco. Eu não tenho coragem para jogar esse tipo de jogo, não. Desde da minha infância. Mas a direção do Paul W.S. Anderson, que fez aquele Event Horizon, que eu não me lembro o título em português, talvez seja O Enigma do Horizonte, algo do tipo, que é espetacular. É um diretor bom. Nos anos 90 ele também dirigiu Soldier com Kurt Russell. Ele sabe fazer cinema e ele é quem salva essa salada. O roteiro a gente não consegue entender, ele atira para tudo quanto é lado. Os 30 minutos iniciais da obra são espetaculares. O roteiro tá aquela bagunça, mas a direção é tão boa. Eu falo o seguinte para vocês, uma boa direção e uma boa cinematografia, você consegue assistir mesmo no mudo.
que você vai pegando frame em frame e cada frame te conta a história. Os 30 minutos iniciais de Resident Evil explicitam isso de uma forma mágica. Você fica vidrado. Porém, depois disso, é muita coisa sendo introduzida, a direção meio que também perde um pouquinho da mão e ele acaba... Você chega ao final meio que rezando, né? Acaba logo, pelo amor de Deus. Foi o único que eu assisti. Então eu peguei algumas cenas quando ele era inédito e fui assistir há pouco tempo exatamente para confeccionar esse vídeo sobre o Festival de Sucessos. Milla Jovovich como protagonista. Vocês gostam dessa atriz? Quando eu era pequeno eu não gostava. Uma das razões por ter permanecido longe de Resident Evil, hoje em dia fui assistir e permaneci não curtindo. A primeira vez que eu vi essa atriz foi lá no Married with Children. Lembra aquela série, Um Amor de Família? Ela participou de um ou outro episódio, era modelo, né? Teve sucesso por ser talentosa e também por ser bonita, não vamos mentir. Videodrome, a síndrome do vídeo. David Cronenberg em seu melhor filme, na minha opinião, seu melhor filme disparado. Aqui ele tem clássico pra caramba, a história de um homem que trabalha nessa televisão a cabo e interpretado brilhantemente por James Woods. James Woods na vida pessoal é um babaca, mas eu foco nele como ator e ele é espetacular, um dos que eu mais gosto de ver em filmes de terror, em filmes de crime. Tá nessa TV a cabo e recebe um sinal ilegal de um filme snuff, possivelmente... saiu da Ásia, né? Algum país por lá, só que aí ele percebe, não, é aqui, acho que é em Pittsburgh. Não, aqui, vou investigar mais essa fitinha e passa a se inserir um jogo de conspiração de outro mundo, corpo utilizado como arma, televisão que ganha vida, a fita que se mexe, tudo da cabeça lunática de David Cronenberg. É inacreditável esse filme, como que eles conseguiram construir aquele efeito que o James Woods meio que se insere na televisão. Tem outro momento espetacular que o James Woods arranca uma fita VHS de dentro do estômago, meu irmão. Não posso infelizmente trazer esse momento, mas Videodrome, caso não tenha assistido nas suas várias exibições na TV aberta, aqui no Festival de Sucessos, corra, que é uma rara oportunidade de ver um dos maiores clássicos do terror. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, a televisão aberta aqui no Brasil ela foi muito diferente de países de primeiro mundo, tipo Estados Unidos, Canadá, porque lá fora o pessoal somente exibia filmes, ou somente não, mas em sua maioria, filmes concebidos para a televisão. Aqui no Brasil, que eram de uma qualidade bem menor, mesmo em orçamento. Tem filmes espetaculares, né, concebidos para a televisão, mas eu tô falando, não é um blockbuster. Aqui no Brasil eles pegavam do cinema, 2, 3 anos depois tava na Globo, tava no SBT. Então mesmo, né, com toda essa questão econômica, por gerações e gerações nós assistimos filmes melhores do que os americanos, do que os canadenses. Isso formou muitos cinéfilos, muitos amantes do cinema como eu. Se não fosse a Sessão da Tarde, se não fosse o Domingo Maior, se não fosse o Super Cine, eu não teria um canal hoje em dia. Provavelmente gostaria de outra coisa. Psicose 4, o começo. A história vai trazer novamente o Anthony Perkins, espero não estar me lembrando mal o nome dele, como protagonista, só que vai se dividir em 2 instâncias temporais. O loucão, lá, o Norman Bates, participando de um programa de rádio explicando sua vida e se planejando para novos crimes, para um final, e sua vida quando ele era adolescência. Né? Então essa divisão não funcionou bem, infelizmente. São 4 filmes dessa franquia, o início da franquia clássica, né? Depois teve aquele infame do Gus Van Sant, depois teve o Bates Motel, que eu não assisti, mas os 3 primeiros espetaculares. Claro, o clássico do Hitchcock é o maior de todos. Esse não, esse você assiste por curiosidade. Mesmo assim, é um desfecho bem competente a uma franquia que a gente ama e é melhor do que o filme do Gus Van Sant, com toda certeza. Lua de Mel Assombrada, um terrir com Gene Wilder como protagonista e como diretor, ao lado da Gilda Radner, que foi esposa do Gene Wilder e morreu poucos anos depois de câncer da exibição desse filme, do lançamento do filme. A história de um casal, o homem, ele trabalha numa espécie de rádio, só que ele tem um problema, né, de ansiedade, de discurso, e
viaja até um casarão, uma mansão de família, e é lá que ele começa a ter sustos, porque a família elaborou todo um jogo para assustá-lo, deixá-lo em pânico, porque na cabeça deles isso vai melhorar o seu discurso, assustando a pessoa, ela fica direita, ela passa a se comportar de uma forma adequada em qualidade. Não vou negar, ele é bem menor, se a gente for considerar o Terrir como um todo, ou mesmo a filmografia genial do Gene Wilder, mas você gosta do cara, todo mundo gosta. O Senhor de A Fantástica Fábrica de Chocolate, vale a pena assistir com toda certeza. O casal Osterman, Sam Peckinpah, um dos grandes mestres do cinema faroeste nesse filme de suspense com pequenos elementos de terror, com um grande elenco. Tem o Rutger Hauer como protagonista, tem o John Hurt, eu acho, e com certeza tem o Chris Sarandon, né, que deu o nome a Susan Sarandon. Eu sempre falo isso para cutucar o coitado do Chris. A história é de um rapaz, 30 e poucos anos, está com sua esposa, e ele vai fazer uma festinha, um fim de semana, com reunião, né? Aquelas reuniões clássicas de casais, de amigos, só que alguém vai interceptá-lo numa garagem, alguém falando, não, eu sou da CIA, é o seguinte, esses amigos que vão visitar a sua casa, alguns deles estão ligados aí à União Soviética, a um processo de espionagem, e aí o Rutger Hauer fica com aquilo na cabeça, vão elaborar todo um plano dentro daquela casa no fim de semana para colocar um fim ao que está acontecendo, e é o Rutger Hauer tentando levar na normalidade, sabendo que algo de bizarro, de muito sinistro vai explodir a qualquer momento. O Sam Peckinpah nesse momento já estava com uma saúde bem debilitada, iria morrer pouco tempo depois. Então não é aquele filmaço, mas é bem curioso dentro desse estilo de espionagem, com pequenas pitadas de terror. E o Rutger Hauer, sempre perfeito. Poltergeist 2, O Outro Lado. Sequência imediata. Quando eu falo imediata, o primeiro filme termina e esse já começa, né? Não dá nem tempo de você respirar, de você entender o que está acontecendo. Se você não assistiu o primeiro, você não vai entender nada do que está acontecendo. Eles vão repetir o elenco com uma pequena adição de um novo vilão, agora num formato físico. É isso que salva Poltergeist 2. O velhinho é sinistro, sinistro mesmo, né? Uma grande atuação, só que tiraram uma das filhas da família e nem explicaram, porque ela morreu na vida real, né? Foi assassinada depois do lançamento do primeiro Poltergeist. Essa vantagem, a vantagem é o vilão, e o maior ponto negativo é a história muito rápida, muito brusca em seu final. Você não entende. Quando eu assisti, eu fiquei com a clara sensação, sem pesquisar nada, parece que cortaram um pedação do filme, que você tá na metade da obra, a trama está se desenvolvendo, você tá engajado e de repente chega o final, 10 minutos, acabou. Aí eu fui pesquisar depois e realmente o estúdio achou que ia ficar muito longo e cortou um monte de cena e acabou, né? Quase destruindo a obra por completo. Poltergeist, a franquia clássica, é uma trilogia. Eu posso falar que eu assisti os 3 agora, né? Porque em vários momentos do vídeo eu falei, não, assisti Poltergeist 1 e 2, assisti o terceiro também, é legal, terror em prédio. E Aliens, O Resgate. Eu odeio sequências que tentam expandir demais o universo do primeiro filme, tentam acrescentar muitos vilões, muitas criaturas, e é exatamente o que Aliens, O Resgate faz. Se no primeiro filme é um xenomorfo, né, uma criatura, aqui tem praticamente um planeta inteiro somente com aquelas criaturas que gostam de babar, parece aquele cachorro São Bernardo, só que caiu nas mãos de James Cameron, um mestre, um gênio, e ele faz isso funcionar, ele expande a história de uma forma positiva, da mesma forma que ele fez em... Eu ia falar Resident Evil, não, Exterminador do Futuro. Primeiro filme devagar na questão de história, poucos personagens. O segundo filme é o maior filme de ação de todos os tempos. E Sigourney Weaver repete seu papel de Ripley. O Bill Paxton está no elenco, o Michael Biehn lá de Terminator também. Um grande clássico com cenas fabulosas, efeitos especiais que continuam a nos encantar mesmo tantos anos depois, tantas décadas. E o que mais que eu tenho para falar para você? Frases marcantes, né?
Frases marcantes que eu não posso nem repetir aqui. Mas é isso aí. Terminamos essa sessão Festival de Sucessos. Coloca que você assistiu algum desses filmes por lá. Qual outro filme que eu não lembrei aqui que você fala, não, esse cara não lembrou dessa obra. Já tô com vários filmes dessas sessões, vários vídeos dessas sessões clássicas da Globo. Vou deixar uma opção e faça maratona, tem uma playlist lá toda para você conhecer as raridades que passavam por lá. Muito obrigado, vejo todos vocês nos próximos vídeos.